Vamos gravar uma aula sobre laje estabilizada contínua. Bom, então, o assunto hoje nosso é de lajes estabilizadas contínuas. Esse exercício está baseado no livro de concreto armado, cálculos e detalhamento de estruturas usuais, de minha autoria e do Jason Figueiredo. Ele está a segunda norma NBR 6118, está na quinta edição. Esse livro pode ser encontrado nesse endereço e tem esse exemplo que nós vamos mostrar aqui, ele está mais completo, inclusive, no anexo 1 desse livro. Okay? Muito bem. Nós vamos, então, tentar mostrar que é possível considerar as zigotas de lajes estabilizadas de forma contínua e calcular elas com continuidade. Isso traz algumas vantagens de cálculo. Então, quando você normalmente considera a laje estabilizada, a pessoa considera uniformemente, trabalha uniformemente, ela de forma só simplesmente apoiada, com a carga uniforme, né? Ela é composta normalmente desses elementos que estão aí anotados no desenho, né? Em que você vê aí a nervura, certas lajotas e a capa, basicamente isso. Eventualmente põe uma nervura transversal, mas não é necessário. Esse raciocínio vale também para as lajes treliçadas com nervuras de trito, embora o mais interessante realmente é usar para a laje treliçada, forma direita aí. Nós vamos considerar, então, para efeito de cálculo, que as nervuras podem ser consideradas simplesmente apoiadas nos seus apoios extremos, né, em paredes ou vigas, ou sejam contínuas, né. A maneira de calcular vai ser só a forma da gente fazer o detalhamento, tomar alguns cuidados também. Bom, considera-se em primeiro lugar, né, a própria norma 6118 considera que a nervuras unidirecionais ela pode ser calculada com as nervuras independentes, sem considerar que a capa influencia. Nosso livro lá existe um estudo teórico que vê que há uma certa influência das capas. Mas, enfim, a favor da segurança, vamos desprezar esse efeito da capa como para a distribuição de sócios. Agora, qual é a vantagem de nós termos as nervuras contínuas? As principais vantagens é que elas vão apresentar uma flecha menor. Para deixar bem claro isso, você considerando sem fissuração, trabalhando no estádio 1, vamos imaginar uma laje formada por nervuras de beta 16, ou seja, altura 16 centímetros, que está resolvido na página 239 lá do livro. Essa nervura está lá detalhada, né? Nós vamos adotar que ela tem uma área de 0,104 metros quadrados de concreto e uma elasticidade de 6,61 × 10⁻⁵ metros a quarto. E o vão de 5,50 e com uma carga total de P461. Fazendo o esquema no F2, nós teremos um tramo só aqui, né? Esse único tramo. Esse único tramo aqui, né? E ela é contínua, né? Nós vamos mostrar que essa contínua aqui acaba gastando menos armadura e dando menos flecha que aquela lá de lá.
de estruturas mostradas, então, nós calculamos o F2 e temos aqui as elásticas já das duas vigas. Você fazendo a viga simplesmente apoiada e ela continua. Vocês vejam pela elástica que a diferença é bastante grande, né? Bastante acentuada. A flecha, no primeiro caso, é bem maior que o segundo, né? E, numericamente, se a gente calcular tudo no estágio 1, sem fissuração, nós vamos ter uma relação de flechas de 7,38 milímetros, por causa da simplesmente apoiada, para 3,125, menos que a metade para contínua, dando uma relação aí de 2,36. Ou seja, a simplesmente apoiada vai ter uma deformação de 2 vezes 0,3 em relação à contínua. Pelo diagrama de momento fletor, fica fácil entender também que aqui nós vamos gastar muito mais armadura quando fizermos decalamento, que nesse trecho daqui, esse. Então, ao detalhar a armadura, também nós vamos ter uma quantidade menor de armadura nesse caso do que nesse. Bom, existem alguns problemas, porém. Quando a gente tem uma laje contínua nervurada, se a gente imaginasse que ela é capaz de suportar qualquer momento, as seções são capazes de suportar qualquer momento, o diagrama seria desse tipo, só que se a gente pegar o corte A, nós vamos que a seção resistente é essa azul aqui, é a largura de intereixo em geral, né, ou a largura colaborante, que vai geralmente de uma nervura para outra, e a linha neutra se apresenta na capa. Então, nós vamos ter aqui 30, 40, 50 centímetros, dependendo do intereixo que nós usamos. Enquanto aqui, na seção próximo apoio, o momento já comprimiria só a parte inferior, que obviamente tem uma geometria menor, né, em termos de dimensões áreas de concreto a oferecer para comprimir. Então, é de se esperar que ela não funcione bem a momento negativo. As lajes nervuradas unidirecionais não funcionam bem a momentos negativos. Então, essa seção aqui, que dá, em geral, um momento maior, está com uma região de concreto à disposição comprimida menor do que a outra, que está recebendo um momento positivo. Outro problema também é que, para a gente fazer a continuidade dessas nervuras, nós devemos tê-las em alinhamento. São dois problemas, na verdade. Um primeiro problema é colocar uma armadura aqui na parte superior para dar continuidade. Nós podemos ter 3 vigas aqui e colocar as nervuras dessa maneira, como está representado em corte aqui no desenho. Para fazer a continuidade, se elas estiverem alinhadas, basta pôr a armadura negativa. Bom, essa armadura negativa é muito se queijo que é muito difícil colocar, que o pessoal pisa em cima. Vamos comentar mais para frente. Eu acho que aí é uma questão de qualidade de execução de obra, né? Quer ser melhor, por que não usar, né? Então, tem que fazer os apoios devidos para que ela fique na posição. Mas tem um outro problema, que é a questão geométrica. Quando você está fazendo, nem sempre esses cômodos têm a mesma dimensão, então é preciso tomar um certo cuidado de alinhar as sapatas, né, de tal maneira que elas fiquem realmente propensas a trabalhar como contínuo, né? Nem sempre a arquitetura favorece esse aspecto. Muitos projetistas não acreditam naquele ferro negativo e não acreditam que vai fazer resultado. Para isso, nós tiramos fotografias de protótipo que nós fizemos, colocando a armadura na capa e principalmente aqui na nervura, concretamos esses protótipos e depois mantivemos eles sob carregamento, medimos as flechas
tanto no tempo inicial como ao longo do tempo, depois de passado pelo menos 3 meses, para ver qual a fluência que existiria, e os resultados que obtivemos batem com a prática, ou seja, realmente nós tínhamos irmãs gêmeas dessas lajes com um tramo, e deram realmente praticamente metade, deram o dobro da flecha, né? E mesmo no tempo infinito. Isso foi feito através de um estudo feito lá na Universidade Federal de São Carlos, no DECIV, e com financiamento da FAPESP. Então, eu posso assegurar a vocês que há possibilidade de funcionar. Funciona realmente. Bom, a consideração da continuidade, né? A consideração da continuidade depende de uma série de coisas. Por exemplo, se o momento que nós tivemos aqui for relativamente pequeno, não tem problema nenhum. Mesmo com aquela seção menor, né, posso suportar. Mas também, né, pode acontecer que esse momento X seja de tal ordem de magnitude. Se ele for suportado por essa região aqui, é só detalhar a armadura e pronto. Caso contrário, se acontecer um momento Y maior que X, que é o momento máximo que essa seção resiste com a linha neutra igual a 0,45 de D, nós temos que adotar algumas possibilidades para ainda continuar considerando contínuo. Considerar um momento de classificação ali e ter um momento negativo, mesmo que ele classifique. Usar armadura dupla. Essa é uma solução que nunca tentei, não acho uma solução viável para se trabalhar com lajes. A altura já é pequena. Finalmente, a solução que eu acho melhor, que é retirar da região onde que esse momento está grande, retirar em torno do apoio os elementos de enchimento, lajotas ou isopor, e substituir com uma forma aqui, fazendo um trecho em forma de maciço. Aqui nós estamos mostrando a plastificação, nada mais é do que considerar aqui o momento suportado apenas o de classificação, e depois nós temos que fazer uma retificação no momento positivo. Okay? Isso está resolvido no livro, mas não dá muita vantagem, não. Pelo menos para esse exemplo numérico, eu acabei não colocando aqui, porque não há muita vantagem. E a terceira forma que nós falamos é, junto ao apoio, substituir o material de enchimento por concreto. Nós vamos ter uma faixa de concreto maciço, de tal maneira que eu consiga existir um momento Y que é maior que aquele X, momento máximo existido pela seção negativa. Aqui está o detalhe da armadura plastificada, como a norma recomenda. Tem uma série de... Você deve estar no domínio 2, enfim. Quem quiser ver lá no anexo 1, tem detalhes disso. Depois, o detalhe que nós vamos explorar mais, que é a consideração de elemento bem-vindo. Quando chega próximo ao apoio, nós não colocamos, vamos colocar uma tábua embaixo e vamos ter, portanto, uma região, uma faixa de concreto para resistir o esforço. Então, nesse exemplo considerado, nós só vamos fazer essa situação que eu tiro as lajotas e considero o concreto. Bom, de uma maneira geral, então, eu recomendo que vocês tentem sempre alinhar as lajotas, né, com os trilhos, ou seja, as sapatas, e verificando se o momento negativo for possível de ser armado, né, aquela seção já existente, é só detalhar e continuar. Caso contrário, eu calculo o maior momento resistido pela seção, vejo até que ponto do diagrama de momento nós vamos ter esse momento, e a partir desse ponto eu passo a retirar o enchimento
e colocar, né, uma tábua para fazer o trecho maciço. Então, eu calculo o máximo momento resistido pela seção para ver até onde eu preciso levar essa parte de enchimento, né? E aí calculo a armadura negativa normalmente, de forma similar à positiva, porque aí eu tenho uma parte maciça. Vamos resolver um exemplo para verificar. Calcular a armadura de uma laje pré-moldada com 2 ohms de 5,50. Seção estilizada já simplificada é apresentada. Capa de 6 centímetros, um enchimento de 14, largura da nervura média 10 centímetros, tereste 50, o FCK de 20 MPa. Vamos considerar um peso próprio 2,20 dessa laje, um revestimento de 1 kN por metro quadrado e a carga acidental de 5 kN por metro quadrado. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos calcular de duas maneiras, simplesmente apoiada e contínua. A carga atuando na laje é dada pela soma dos valores já dado lá, peso próprio, sobrecarga e carga acidental. A 8,20, nós fazemos isso por uma nervura, ou seja, multiplicamos por 50 centímetros para ter a carga por nervura. Está aqui 4,10 kN por nervura. Bom, aí primeiro eu considero como se fosse elástica, resolvo. Posso ser no F2, é muito melhor, aqui eu fiz na mão. Resolvo ao teu momento, pego 2 sobre 8, né? Depois eu fiz aqui em desenho e consigo achar as reações de apoio, enfim, todos os valores necessários. Melhor é fazer no F2, né? Está aqui feito tudo. O momento frator numa seção genérica é dado por essa expressão. Um apoio numericamente vai dar 15,50. A reação de apoio vai dar 8,46, né? E no ponto de cortante zero, nós temos um momento máximo positivo 8,72. Então, resolvemos numericamente, analiticamente, numericamente, toda essa viga aqui que pode ser resolvida por um programa do tipo F2. Calculamos a largura colaborante. A largura colaborante para esse tipo de elemento é a distância intereixo. Em todo caso, nós fizemos aqui BF, né, vai ser BW mais 0,10 de A. O A é o vão da viga, no caso. Então, nós fazemos a conta, deu 51,25. Na verdade, nós só podemos usar 20 centímetros de cada lado, de face a face. Então, vai estar 50 centímetros. O valor aqui, né, nós consideramos com 2 balanços, 0,75 por vão, um balanço, desculpa, 0,75 por vão, e, portanto, um momento negativo, e, portanto, o A dá 412, ok? E o B1, 0,5 de B, 0,10 de A, portanto, é 50 centímetros mesmo. Na primeira resolução, vamos fazer ela só com simplesmente apoiada. A seção é um T, funciona como T, então eu imagino que funcione como T, calculo o momento aqui em 50, pego 2 sobre 8, faço o valor do KMD, o 00937, pego o valor de KMD mais próximo da tabela, nesse caso foi 0,095, eu tiro o KX de 0,1485. Testo para ver se a linha neutra realmente passa na mesa. E ela dá 2,67, menor que HF, que é 6. A linha neutra passa na mesa, nós resolvemos com uma seção retangular de 50 centímetros de largura. Lembrando também que x sobre d deu bem pequeno, né? Está no domínio 2, e menor que o x limite
0,45 está garantida a durabilidade, a utilidade da ação. Calculo a armadura para um momento positivo, chego no KZ, faz 2,95 centímetros quadrados de armadura. E aí, nós depois detalhamos isso daqui, né? Vamos fazer agora ela contínua. Para fazer contínua, eu considero aquele diagrama que nós já vimos lá atrás como contínuo. O momento positivo de 8,72, o negativo vai dar menos 15,50. É esse diagrama que nós tínhamos feito lá. Vamos calcular o D mínimo para cada seção dessa. O D mínimo é 2 vezes raiz de MT PWFCD, aplicando essa expressão da linha neutra para o meio do vão. Nós já tínhamos visto isso, né? Não custa nada, pensar que estamos fazendo pela primeira vez. Nós chegamos a uma altura necessária de 8,3. Nós temos muito mais que isso, né? Então não teve problema, nós vamos calcular a armadura para isso daí. Agora, se eu fizer para o momento negativo, eu não tenho mais uma viga T. Tem uma viga retangular com largura de 10. Então aqui, ó, 0,10. Aqui eu tinha usado 0,50. E aí nós precisaríamos ter 25 centímetros de altura para pegar aquele momento de 15,5. Ou seja, nesse caso não dá para fazer com os 16 centímetros. A ideia é usar, né, o máximo momento que ela vai resistir até aquele ponto. Eu mantenho normalmente, vou mantê-la trabalhando normalmente, com a armadura necessária, e a partir daquele ponto, no momento passa desse valor, eu vou manter a seção cheia. Então, a condição de 18 centímetros está atendida para o meio do vão e não está atendida para o apoio. Então, eu vou calcular o momento máximo resistido para a seção no apoio. Então, calculando, usando o diagrama retangular, está aqui usando x igual a 0,45 de D, eu chego no momento resistido de, primeiro, eu calculo o x da 0,45 de 18, 8,1 centímetros, calculo a posição da linha neutra convencional, 0,8 disso, jogo na fórmula do momento, calculo o momento resistido para a seção, que vai dar 11,61. Portanto, não existe 15,65. Né? Ou seja, até onde o diagrama chegar, agora tem que dividir isso aí por 1,4, né? Chegar a 11,1,4, eu mantenho normal a minha laje. Então, é isso que eu estou mostrando aqui, ó. Até 8,29, até o momento chegar em 8,29, eu mantenho normal a laje treliçada. Porém, eu quero saber qual é essa posição. Então, eu pego as equações que eu tinha lá, monto as equações de momento, e igualo o momento justamente naquele valor que eu acabei de achar, que é 8,29. Igualando em 8,29, nosso momento, né, nós vamos chegar na posição x igual a 495, que corresponde a 50 centímetros de cada lado da viga, ou seja, vou voltar aqui no diagrama para entender, 55 centímetros aqui, eu não consigo mais resistir ao momento, tem que passar para o trecho maciço, certo? E aí o desenho ficaria assim, você tem 5,50 m, tem que lembrar que tem 20 de apoio, então, na verdade, a região que eu vou tirar é só, então somente, eu coloquei 45 centímetros aí, mas na verdade poderia ser menos, né? Bom, então, a região do meio do voo eu tenho aquela armadura positiva, a região do apoio eu vou pôr a armadura negativa. A armadura negativa é o 15,50,
calculo a armadura dá 2,95. Qual aquele cálculo que nós fizemos anteriormente, né? E calculo agora com um momento positivo. O momento positivo é 8,72, né? Calculando a armadura dá uns 61. Finalmente, nós chegamos a essa tabelinha que dá os valores das armaduras e para visualizar melhor aqui o desenho. O detalhe levando até os apoios sem fazer escalonamento da armadura. Nós teríamos 2,95 centímetros quadrados de apoio a apoio, ou então de 61 de apoio a apoio, e no trecho negativo 2,95. Então, essa é a maneira de calcular uma laje nervurada unidirecional submetida a um aumento negativo razoável. É só criar uma faixa ali. Isso vale para qualquer tipo de laje nervurada, inclusive as bidirecionais. Isso pode ajudar, né? Pode melhorar muito, né? E é pouca coisa, geralmente é uma tábua, no máximo, né? Que você precisa colocar ali. E pode calcular a quantidade de armadura que vocês vão ver que essa armadura é menor no segundo caso. É claro que nós gastamos um pouquinho mais de concreto, mas a flecha é quase metade. Vamos encerrando por aqui, né? Deixa eu tirar o compartilhamento.